A paz. Eu sei que tem muita gente com dúvidas acerca da Bíblia Sagrada. Inclusive, recomendo a você assistir um vídeo anterior ao canal que nós falamos justamente sobre a Bíblia. Mas hoje eu quero dizer para você quem escreveu a Bíblia Sagrada, quem foi o autor, qual o seu propósito e qual a finalidade dela nos dias de hoje. Quer saber disso? Fique comigo até o final. Hey now, take a step outside and seize the day now. Oi, gente, trago mais um texto importante da Palavra de Deus para os nossos corações e hoje, mais uma vez, trago uma curiosidade bíblica, um estudo bíblico para você que, assim como eu, um dia tinha dúvidas acerca da Palavra de Deus, mas que hoje, graças a Deus, eu sei de tudo porque alguém, um dia lá atrás, tirou todas as minhas dúvidas. E eu quero ser esse canal de bênção para a sua vida. Então, o título de hoje, pegue seu papel, pegue sua caneta e anote, porque nós temos coisas interessantes para tratarmos no dia de hoje. Anote aí comigo. O título de hoje é Quem escreveu a Bíblia? Eu sei que essa é uma dúvida que muita gente ainda tem acerca da Bíblia Sagrada. Eu sei que para alguns essa Bíblia, ela houve acréscimos, alterações, ajustes, até por teores políticos da época, por ideologia, sim, por ideologia, mas fato é que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus para o homem. Sim, eu afirmo para você que ela é a palavra de Deus para o homem. Então, para isso, o nosso primeiro item, eu vou deixar aqui discriminado para vocês. Quem foram esses homens que escreveram essa Bíblia Sagrada, que é dita como a palavra de Deus? Quem escreveu? Anote aí, deixa aí no seu caderninho ou no seu bloco de anotações. O primeiro ponto foram mais de 40 homens, ou você pode colocar aí autores, inspirados por Deus. Inspirados inspirados ou guiados, né, pelo Espírito Santo, e guiados por Deus. Tá certo? Então, o nosso primeiro ponto é que foram mais de 40 homens ou autores, se assim você preferir, inspirados pelo Espírito Santo. Aqui você pode até inverter, se for o caso. Você pode, isso aí não vai alterar muita coisa não, tá certo? Isso não vai alterar muita coisa. Você pode botar que eles foram guiados pelo Espírito Santo e inspirados por Deus. Isso aí não vai alterar muito as coisas para você, tá certo? Então, você já sabe que foram mais de 40 homens para escrever a Bíblia Sagrada, inspirados por Deus e guiados pelo Espírito Santo. Ou guiados por Deus e inspirados, tanto faz. Isso aí não vai alterar muito não. Foram homens falhos assim como eu e você. Acompanhe comigo, para isso ficar mais claro, acompanhe comigo o texto de, abra sua Bíblia aí, eu vou botar aqui em cima, 2 Pedro 1, capítulo 1, de 20 a 21. Pegue aí a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, em 1 de Pedro 1, de 20 a 21, que diz assim: Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Presta atenção, o texto diz, o verso 20 diz que, primeiramente, porém, saibam, nós temos que saber que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, da Bíblia Sagrada, provém de interpretação pessoal. Ou seja, ninguém pode, por seu bel prazer, acrescentar nada acerca desse livro sagrado. O 21 diz, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, olha aqui, mais de 40 homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
homens da parte ou movidos por Deus falaram por meio do Espírito Santo. Então, essa primeira parte, para nós fecharmos, eu quero deixar bem claro que quem escreveu a Bíblia foram mais de 40 homens ou 40 autores, guiados por Deus ou inspirados por Deus e guiados pelo Espírito Santo, de forma que nada dessa escritura deve ser alterada da parte humana. E isso nós vamos ver logo mais na frente. Esses homens aqui, eles eram tão iguais a mim e a você, que eles amavam a Deus. A única prerrogativa que eles tinham é que eles amavam a Deus e por isso aceitaram o seu chamado. É a mesma coisa com você hoje. Deus hoje tem te chamado para qual trabalho? Deus tem te chamado para qual ministério? Deus tem te chamado para qual missão? Você tem aceitado a missão de Deus na sua vida? É com você mesmo que eu estou falando. Você tem aceitado a missão de Deus na sua vida ou você tem procurado desculpas para colocar? Pare e reflita sobre isso, porque esses homens aqui eram homens falhos, assim como eu e você. E quem eram esses homens? Você pode citar alguns? Cite aí para mim alguns. Isso, exatamente, esses aí que passou na sua cabeça. O homem segundo o coração de Deus, Davi. Aí você pode dizer, mas Flávio, esse camarada aí errou. Sim, ele errou, mas ele simplesmente buscou o perdão de Deus. Outro homem que também escreveu da parte de Deus, Pedro. Veja só, Davi e Pedro. Esse aqui então, meu amigo, quem fizesse algo na frente dele que ele não gostasse, ele dizia na lata. Moisés foi outro homem. Moisés. Existem alguns teólogos, alguns estudiosos que dizem que o texto do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, não foram escritos por Moisés. Mas isso aí é um título para uma próxima mensagem, um próximo estudo. Vamos focar aqui no estudo de hoje. Outro homem que escreveu a palavra de Deus, Paulo. Paulo foi um outro profeta, um outro homem de Deus que escreveu guiado pelo Espírito Santo. E aí nós temos também, para não fugir disso, o profeta Isaías. Aqui eu só estou recapitulando o apóstolo Paulo. Ele era um apóstolo. E para você não ficar daí se remexendo, Flávio, eu sou jovem, Deus não me chama para isso. Chama assim, sabe por quê? Porque o próximo que eu vou escrever aqui foi também mais um que contribuiu com essa verbalização, com essa escrita de Deus voltada para o homem, que foi nada mais, nada menos do que quem? Daniel. Daniel também foi alguém que contribuiu para essa palavra de Deus. Bom, elementos da história, eu vou deixar para no final eu fazer uma recapitulação junto com você. Elementos da história comprovam historicamente de que a Bíblia é a palavra de Deus e quanto a isso nós não podemos fugir. Então eu vou enumerar essa parte aqui como a parte 2. Elementos da história comprovam que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela no mínimo é um livro especial. Quais são esses elementos? A sua unidade literária. Ou seja, a Bíblia, ela se complementa. A Bíblia, por si só, ela se explica. Esse é um dos fatores, que é a unidade literária. As profecias que foram cumpridas. Profecias que se cumpriram. Aí eu posso dar um exemplo para vocês, aí você abre a sua Bíblia lá depois você vai ter o cuidado de abrir a sua Bíblia, que é em Isaías 13, de 19 a 20, onde ele diz que esse reino da Babilônia, o reino da Babilônia, não seria mais habitado. Depois você confere no seu texto bíblico. Então, mais uma característica de que a Bíblia, no mínimo, é algo especial. A sua capacidade, eu sou prova disso, eu e você, se você ainda não é, aceite Jesus como Senhor e seu Salvador. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa de igreja, estou falando para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então vamos lá, o próximo ponto, capacidade de transformar vidas.
Quero lançar um desafio para você. Se você está chateado, zangado, pelo avesso com a vida, eu te faço o desafio. Compre uma Bíblia. Ou então acesse uma Bíblia. Baixe uma Bíblia no seu celular, no seu Kindle, no seu... o que for. Comece a ler a Bíblia. Se este livro aqui, por meio da sua boa vontade, agora você tem que querer, não mudar a sua vida, aí eu digo a você que feche ele e esqueça. A sua última oportunidade de mudar de vida acabou. Porque eu tenho certeza que assim como mudou a minha vida e a vida de muitos que estão assistindo esse vídeo hoje, ela mudou a vida de muita gente. Então a Bíblia ela é corroborada historicamente, filosoficamente e metodologicamente. Então presta atenção. Ela, por sua unidade literária, por profecias que se cumpriram, aí eu dei um exemplo para você de Isaías 13, de 19 a 20, e esse fato que ninguém pode deixar de dizer, que é a sua incrível capacidade de, como é que eu vou dizer, preservação, ou seja, a Bíblia, a preservação dos seus textos até os dias de hoje. Correto? Contra fatos não há argumento. Não há argumento acerca disso aqui. A Bíblia ela foi preservada até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Pronto. Você fechou esse raciocínio? Você já anotou isso aqui? Não se preocupe que a gente vai fazer um resumo no final desse vídeo. Mas você pode argumentar, e eu sei que você ouve muito se falar, e hoje virou uma graça aí no YouTube, nas igrejas, gente que sai da igreja e se chateia e diz que não precisa mais de igreja, não precisa de Bíblia. Uma forte argumentação desse povo, deixa eu fazer aqui um divisor aqui, porque a gente vai para esse ponto polêmico e não se preocupe quando eu me abaixar aqui para anotar, tá? Mas uma forte argumentação desse povo é de que a Bíblia ela foi alterada. A Bíblia há variações de texto, há variações, há alterações, e para isso a gente precisa entender que houve um período da Renascença, grave isso aqui, em que o antigo mundo ele estava carente de novidades, de um estilo de vida diferente, de literaturas que pudessem acrescentar algo aos pensamentos, à vida das pessoas. Foi quando esses manuscritos foram encontrados e aí o povo os filósofos, os estudiosos da época nessa agonia de trazer algo novo, de incrementar novo as suas vidas, eles começaram a produzir material a partir desses manuscritos que foram encontrados realmente. E aí corroborando justamente sobre a preservação dos textos originais. Então, alguns escritores, eles fizeram arranjos literários, eles fizeram alterações, a essas alterações como é que eu vou dizer? Com algumas motivações, sejam elas políticas, religiosas, ou mesmo de cunho pessoal, alteraram a Bíblia. Mas o fato quando eu falo de alteração, deram alguma conotação pessoal acerca daquilo que já estava escrito, acerca daquilo que nós já tínhamos, assim, acesso à Bíblia Sagrada, aos escritos originais. Mas, de forma alguma, a Bíblia, ela perdeu a sua autoridade. Essas alterações, anote isso agora que eu vou escrever aqui para você e vou escrever até em vermelho. As alterações da nossa Bíblia. Isso é provado teologicamente, historicamente, metodologicamente, ou seja, não há indícios, até os teólogos, os grandes estudiosos, dizem que essas alterações aqui não foram alterações, vou botar bem grande aqui, dramáticas. Ou seja, essas alterações, elas não foram o suficiente para desvirtuar,
desviar o propósito desse livro. Você sabe qual é o propósito desse livro? Você sabe qual é o propósito da Bíblia Sagrada? Você sabe qual é o propósito de Deus usar o homem para dar sotaque, para dar um tom humano, voz humana a algo do que Deus queria para o homem? Se você for resumir toda essa Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, Deus ele tem apenas uma mensagem para o homem. Apenas uma mensagem para o homem, que é justamente o seu amor para com a humanidade. Tá certo? Então grave isso. Por mais que a Bíblia tenha sido alterada, e a gente entende, a gente sabe hoje que essa alteração, por maior que ela tenha sido, ela não chega a ser uma alteração dramática, uma alteração substancial, uma alteração considerável. Nós entendemos que toda a Bíblia, ela é sim a palavra de Deus, ela é Deus falando para o homem, ela é o escrito humano inspirado por Deus e guiado pelo Espírito Santo, porque ela simplesmente quer comunicar a mim e a você que Deus nos ama. Querido, querida, você que está aí do outro lado, se você ainda não aceitou Jesus, aceite e você vai experimentar essa Bíblia aqui como um todo. Isso daqui é um manual, é o guia de viver do ser humano. Se você não observar essa palavra, essa escritura sagrada, você daqui a pouco vai estar em manutenção. Daqui a pouco você vai ter que dar entrada na assistência técnica. Você já ouviu falar isso? O homem, ele tem um prazo de validade. A sua validade também tem um prazo de garantia. E, infelizmente, algumas precisam recorrer à garantia estendida. Ou seja, você cuida tão mal de você mesmo, sem observar a palavra de Deus, que uma hora dessa você vai pifar. E aí você vai precisar da entrada na assistência técnica. E aí eu te pergunto, se você, ao dar entrada na assistência técnica, não for encontrada a peça para substituição, tchau, meu amigo. Você, infelizmente, não fez o seu contrato da vida eterna. Você vai para a sucata. E nós não queremos ir para a sucata, não é mesmo? Todos nós queremos ir para a vida eterna e inaugurar junto com Cristo Jesus, na sua segunda vinda, a vida eterna. E para isso, você precisa aceitar esta palavra como sendo a palavra de Deus por meio de Jesus. Todo esse amor que está escrito aqui, ele se resumiu em um só. Jesus, sim, Jesus. Esse amor materializado que veio para morrer por mim e por você. Isso daqui, esse título aí, vai ser o título para um vídeo posterior. Fique ligado aqui no canal. E eu queria pedir a você que, se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, compartilhe para outras pessoas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Na hora que você ativar o sininho, coloque para todas as notificações, porque dessa forma você me ajuda a pregar a palavra de Deus para outros corações. Ficou claro aqui para você? Então, quem escreveu a Bíblia foram mais de 40 homens inspirados por Deus e guiados pelo Espírito Santo, como Davi, como Pedro, como Moisés, como Paulo, como Isaías, como Daniel. Depois, nós tivemos a comprovação de que a Bíblia ela é, no mínimo, especial, porque por causa da sua unidade literária, por causa das profecias cumpridas. E aí eu te dei um exemplo de Isaías 13, 19 a 20. Se você quiser, você lê todo o livro de Isaías, porque por causa da sua capacidade de transformar vidas, assim como transformou a minha vida, por causa da sua preservação dos textos ao longo do tempo. Correto? E aí você também vai ver que a Bíblia, ela teve alterações. Ela teve alterações, sim, isso aí, em especial na época em que ela foi helenizada, da Renascença. Tudo bem, a Bíblia teve alterações, mas essas alterações, de forma alguma, alteraram o escopo do seu conteúdo. De maneira alguma, porque toda a Bíblia, ela aponta para Jesus, que traz o amor de Deus para os homens. O amor de Deus para os homens. Se eu for simplificar a Bíblia Sagrada, ela simplifica justamente nisso. No amor de Deus para mim e para você. Agora, se você não aceita,
Se você ainda assim, depois de todo esse estudo, você ainda acha que a Bíblia não é a palavra de Deus, não sou eu que vou te convencer. Quem tem esse papel de convencer você da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, mas aí também já é matéria para um outro vídeo. Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Ficou claro para você? Eu vou terminar esse vídeo deixando para você tirar um print dessa tela para depois você anotar, ou você já anotou, tá fácil para você? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Mande para aquele seu amigo que tem dúvidas acerca da Bíblia. Diga para ele assim, ó, velho, se inscreva aí, deixe seu like, porque o canal de Flávio, ele precisa alcançar outros corações, assim como a Bíblia Sagrada um dia alcançou o meu coração. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.